A história é O Presente da Costureira de Colchas, do autor Jeff Brumbaugh, da Osher Books 2000, tradução e adaptação, e recontado por essa contadora de histórias que vos fala, Edivânia Braz, aqui de Goiás. Era uma vez uma costureira de colchas de retalhos que vivia numa casa no cimo das montanhas de bruma azulada. Até o mais idoso dos tetravôs não se lembrava de um tempo em que ela não estivesse lá, em cima a coser, dia após dia, quadro a quadro, as suas lindas colchas de retalho. E aqui e ali, e onde quer que o sol aquecesse a terra, dizia-se que ela fazia as colchas mais belas que alguma vez se tinha visto. Os azuis pareciam vir do mais profundo do oceano, os brancos das neves mais boreais, os verdes e os púrpuras das abundantes flores silvestres, os vermelhos, os cor-de-rosa e os cor-de-laranja do mais maravilhoso dos pores do sol. Algumas pessoas diziam que os seus dedos eram mágicos, outras murmuravam que as suas agulhas e tecidos eram dádivas do povo das fadas, e outras diziam ainda que as colchas tinham caído de anjos que por ali passavam. Muita gente subia a montanha com os bolsos a abarrotar de ouro, na esperança de comprar uma daquelas maravilhosas colchas, mas a costureira não as vendia. Dou as minhas colchas aos que são pobres ou não têm casa, dizia a todos os que lhes batia a porta. Não são para os ricos. Nas noites mais frias e escuras, a costureira descia até a cidade, no sopé da montanha, percorria as ruas, calcetadas, até encontrar alguém a dormir ao relento. Então tirava do saco uma manta acabada de fazer, enrolava-a nos ombros dos que tremiam de frio, aconchegava-os bem e afastava-se depois na ponta dos pés. No dia seguinte, depois de beber uma chávena fumegante de chá de amoras, começava uma nova colcha. Por essa altura vivia também um rei, senhor de muito poder e ambição, que mais do que tudo gostava de receber presentes, e os milhares e milhares já recebidos eram lindíssimos. O rei os recebia, mas nunca se satisfazia. Proclamou então uma lei que dizia que o rei passaria a festejar o seu dia de aniversário 2 vezes ao ano. Quando isso também deixou de o satisfazer, deu ordens aos seus soldados para procurar pessoas que ainda não lhe tinham dado prenda alguma. Ora, bolas! Todos tinham que presenteá-lo. Ah, no decurso dos anos, o rei foi ficando com quase todas as coisas mais bonitas do mundo. Os seus inúmeros bens estavam empilhados um pouco por todo lado do castelo, em gavetas ou prateleiras, em caixas ou arcas, em armários e sacos. Coisas que brilhavam, cintilavam e tremiluziam, coisas extravagantes e práticas, coisas misteriosas e mágicas. Eram tantas que o rei fez uma lista de tudo o que possuía. Mas, apesar de ser dono de todos esses tesouros maravilhosos, o rei não sorria. O rei não era nada feliz. E ele dizia: deve haver por aí algo de bonito que me faça finalmente sorrir. Ouvia-se o rei dizer muitas vezes: e hei de tê-lo, hei de tê-lo. Até que um dia um soldado entrou precipitadamente no castelo com a notícia de uma mágica costureira. E vivia nas montanhas e costurava belíssimas colchas de retalhos ricamente feitas. Aí o rei bateu com o pé no chão, perguntando: e por que razão essa pessoa nunca me deu uma das suas colchas de presente? Ela só as faz para os pobres, Vossa Majestade, e não as vende por dinheiro algum. Isso é o que vamos ver, bradou o rei. Tragam-me um cavalo e 1000 soldados. E partiram à procura da costureira de colchas. E quando chegaram à casa dela, ela limitou-se a rir. As minhas colchas são para os pobres e necessitados. E vê-se facilmente que não és nenhuma coisa e nem outra. Eu quero uma dessas colchas, exigiu o rei.
Talvez seja o que o Senhor finalmente me fará feliz por um momento e propôs. Oferece-me tudo o que tens, e far-te-ei uma colcha. A cada prenda que deres, acrescento um quadrado à manta. Quando tiveres dado todas as tuas coisas, a tua manta estará terminada. Dar todos os meus maravilhosos tesouros. Eu não dou, eu recebo. E dito isso, deu ordem aos soldados para se apoderarem da linda colcha de estrelas da costureira. Mas quando se precipitaram sobre ela, a mulher lançou a manta pela janela e uma forte rajada de vento levou-a. O rei ficou muito zangado, levou a costureira montanha abaixo, atravessou a cidade e subiu outra montanha, onde os seus ferreiros reais fizeram uma grossa pulseira de ferro. Acorrentaram na sua rocha, na gruta de um urso que estava a dormir. O rei pediu-lhe novamente uma colcha e uma vez mais ela recusou. Muito bem, então, respondeu o rei. Vou deixar-te aqui. Quando o urso acordar, tenho certeza de que vai fazer de ti uma ótima refeição. Quando, algum tempo mais tarde, o urso abriu os olhos e viu a costureira na gruta, equilibrou-se nas fortes pernas traseiras e soltou um rugido e sacudiu os ossos da mulher. A costureira ergueu os olhos para o urso e abanou tristemente a cabeça. Não admira que sejas tão resmungão. Para além de rochas, não tens nada onde possas à noite descansar a cabeça. Arranja-me um braçado de agulhas, de pinheiro, e com meu chale far-te-ei uma almofada grande e fofa. E foi isso que fez. Nunca ninguém fora antes tão amável para com o urso. Este partiu a pulseira de ferro da mulher e lhe pediu que lhe fizesse companhia durante a noite. Mas, embora o rei desempenhasse bem o papel de homem ambicioso e cruel, malvado mesmo, durante toda a noite não conseguiu dormir, a pensar na pobre mulher na gruta. Oh, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Então acordou os soldados e lá marcharam todos em pijama até a gruta para salvarem a mulher. Mas quando chegaram, o rei encontrou a costureira e o urso a tomarem um lanche de frutos silvestres e mel. Então o rei esqueceu por completo a pena que sentira e voltou a ficar zangado. Ordenou aos construtores reais de ilhas que construíssem uma ilha tão pequena que a costureira só lá pudesse ficar nas pontas dos pés. Novamente o rei lhe pediu uma manta e novamente ela recusou. Muito bem, respondeu o rei. Esta noite, quando estiveres demasiado cansada para te manteres em pé e quiseres deitar-te para dormir, afogar-te-ás. E o rei deixou-a só na minúscula ilhota. Pouco depois de ele partir, a costureira viu um pardal atravessar o grande lago. Soprava um vento forte e violento, e o pobre pássaro não parecia capaz de chegar à terra. A costureira chamou-o, ele pousou no ombro dela para descansar. Como o pobre cansado pardal estava a tremer, a senhora fez-lhe uma capa de um pedaço de tecido do seu colete púrpura. Quando a ave se sentiu mais quente e o vento parou de soprar, levantou voo de novo, grato pelo que a costureira lhe tinha dado. Dali a pouco o céu escureceu devido a uma enorme nuvem de pardais. Com as asas sempre a bater, milhares deles desceram, pegaram a mulher com os seus pequeninos bicos e levaram-na em segurança para a terra. Novamente, essa noite, o rei não conseguiu dormir a pensar naquela senhora, sozinha na ilha. Oh, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Lamentava-se. Voltou a acordar os soldados que estavam a dormir e lá marcharam em pijamas até ao lago para libertarem a costureira. Mas quando chegaram, ela estava sentada no ramo de uma árvore a coser minúsculas capas cor de púrpura para todos os pardais. Desisto, gritou o rei. O que tenho de fazer para me dares a manta? Como já disse, majestade, oferece tudo o que tens e eu faço-te uma manta. E a cada prenda que des, acrescento mais um quadrado à tua manta. Não consigo fazer isso, gritou o rei. Eu adoro todas as minhas lindas e maravilhosas coisas. Mas se elas não te fazem feliz, retorquiu a costureira, para que te servem?
Lá isso é verdade, suspirou o rei, e pensou muito, muito, muito no que ela lhe dissera. Pensou durante tanto tempo que as semanas se sucederam umas às outras. Pronto, está bem, disse entre mentes. Se tenho que me libertar dos meus tesouros, então que seja. O rei regressou ao castelo e procurou, de uma ponta a outra, qualquer coisa da qual conseguisse abdicar. De sobrolho, franzido, lá acabou por encontrar um simples berloque. Só que o rapazinho que o recebeu retribuiu-lhe com um gesto, com um sorriso tão radiante, que o rei regressou ao castelo para ir buscar mais coisas. Por fim, pegou num monte de casacos aveludados e foi distribuí-los pelas pessoas vestidas em trapos. Ficaram todas tão contentes que se puseram a desfilar pelas ruas da cidade. Mas, ainda assim, o rei não sorria. Em seguida foi buscar uma centena de gatos siameses azuis que dançavam valsas e uma dezena de peixes transparentes como vidro. Depois deu ordem para que trouxesse para fora o carrossel com os cavalos verdadeiros. As crianças gritavam de entusiasmo e propuseram-se a dançar em redor dele. O rei olhou à sua volta e viu as danças, a felicidade e a alegria com que os seus presentes tinham trazido. Uma criança pegou-lhe na mão e puxou para dançar. O rei agora sorria e até soltava gargalhadas. Como isso é possível? Exclamou. Como é possível sentir-me tão feliz por dar minhas coisas? Tirem tudo cá para fora. Tirem tudo imediatamente. Enquanto isso, a costureira manteve a sua palavra e começou a fazer uma manta especial para o rei. A cada presente que ele dava, ela acrescentava mais um quadrado, a colcha maravilhosa. O rei continuou a dar e dar seus tesouros. Quando por fim não havia mais ninguém que não houvesse recebido alguma coisa, o rei decidiu ir pelo mundo a procurar pessoas que precisassem de suas prendas. Porém, antes de partir, o rei prometeu à costureira que lhe enviaria um pardal todas as vezes que presenteasse alguma coisa. De manhã, à tarde, à noite, as carroças partiam da cidade, cada uma delas carregadas de tampas, com todos os objetos maravilhosos do rei. E durante anos e anos, os pardais mensageiros foram chegando até o peitoril da janela da costureira, à medida que ele ia esvaziando lentamente os seus carros por onde quer que passasse, trocando seus tesouros por sorrisos largos de felicidade. A costureira trabalhava sem parar e todo pedaço a pedaço, a colcha de retalhos do rei foi crescendo cada vez maior e mais bela. Por fim, certo dia, um pardal cansado entrou-lhe pela janela e pousou na agulha. A costureira compreendeu imediatamente que este era o último mensageiro. Deu o último ponto na manta e desceu a montanha em busca do rei. Após uma longa busca, encontrou-o finalmente. As suas vestes reais estavam agora em farrapos e os dedos dos pés espreitavam-lhe das botas. Os olhos brilhavam de alegria e o riso era maravilhoso e sonoro. Era de tal forma bela que borboletas e colibris esvoaçavam à sua volta. Ergueu-se nas pontas dos pés e colocou a colcha à volta do rei. O que é isso? Exclamou ele. Prometi-te há muito tempo, disse ela, que quando fosses pobre te daria uma manta. O sorriso radiante do rei fez cair maçãs e levou as flores a voltarem-se para ele. Mas eu não sou pobre, disse. Posso parecer pobre, mas na verdade meu coração está cheio, a mais não poder, com tantas recordações de toda a alegria que dei e recebi. Agora sou o homem mais rico do mundo. Mesmo assim, fiz esta manta só para ti, disse a costureira. Obrigado, respondeu o rei, mas só fico com ela se aceitares uma prenda. Há um último tesouro que ainda não dei. Guardei-o todos esses anos para ti. O rei retirou o seu trono do carro velho e frágil. É mesmo muito confortável, disse o rei, e ideal para quem passa longos dias a coser. A partir desse dia, o rei voltou muitas vezes à casa da costureira de colchas, que ficava bem lá em cima do morro, já perto das nuvens. Durante o dia, a costureira fazia lindas colchas que não vendia, e à noite o rei levava-as para a cidade. Procurava então os pobres e infelizes, pois nunca se sentia
tão feliz como quando presenteava alguma coisa a alguém que necessitava. Essa é uma história de puro amor ao próximo, de puro desejo de oferecer a quem tem menos condições um pouquinho de aconchego. Para mim, uma história de Natal. Foi bom compartilhar com vocês. Até a próxima. Tchau!